E nós vamos falar sobre análise de regressão. Por que nós vamos falar sobre análise de regressão? É mais uma revisão também. Eu tenho certeza que os assuntos que eu vou ver aqui vocês conhecem. Mas é porque a gente vai precisar de mais. Né? Todo o tratamento de você ter uma equação que represente a sua resposta em função das variáveis, que nessa etapa você identificou como significativas, você vai fazer por regressão. Então a gente precisa rever alguns conceitos que a gente vai precisar muito deles. Tá bom? Então, esse é o assunto do capítulo 6. Para isso, eu vou começar lá de baixo. Vou começar numa regressão linear simples. Os conceitos de uma regressão linear simples. Que aí depois, lembrando e definindo nomenclaturas que a gente vai usar para frente, nós vamos passar para os conceitos de uma regressão múltipla. Então vamos lá. Bem basiquinho, só para a gente relevar conceitos e definir nomenclaturas. Vamos supor que você tem uma variável y, a sua resposta, associada a uma variável independente x, e você está investigando se existe uma relação linear que represente, né, o resultado de y em função de x. Então, como é que essa equação, né, os y e i, por que i? Porque você tem vários dados experimentais de y em função de x, onde esse i varia de 1 até n o número de dados experimentais, mesma coisa para o x, ou seja, para cada y1 você vai ter um x1 associado a ele, e assim vai, até o enésimo dado experimental. E você vai ter uma equação onde yi é igual a um beta 0, um parâmetro, mais um beta 1, um outro parâmetro, e esse outro parâmetro agora está associado à variável independente, x, mais o resíduo. Ou seja, aqui eu tenho uma explicação da variabilidade de y em função de x pela relação linear. O que eu não consigo explicar dessa variabilidade de y em função de x por essa relação linear é o resíduo. Beleza? Então, nós temos a variável yi, que representa a resposta para o 20º ponto, associada a um xi, né, a esse ponto da variável independente. As variáveis ε1, ε2 até εn, onde eu tenho um resíduo para cada ponto experimental, representa o componente dos erros desconhecidos, considerados como variáveis aleatórias, não observadas. Por que não observada? Porque x você mede, y você mede. Epsilon você não mede, epsilon é a consequência da análise residual. Mas você faz uma suposição, essas variáveis são variáveis aleatórias, são independentes, são identicamente distribuídos, variam de uma normal com média zero e variância sigma 2 constante ou desvio padrão sigma constante. Ou seja, eu estou dizendo que para esse modelo realmente representar esses dados, acontecer. Se isso não acontecer, é porque provavelmente esse modelo não serve. E por que esse modelo não serve? Talvez você está com erro sistemático, talvez não apenas uma variável está interferindo na sua resposta, pode ter outra que você não identificou ainda. Quem vai me contar isso é a análise residual. E os parâmetros beta 0 e beta 1 são desconhecidos e devem ser calculados a partir de uma técnica. A técnica que a gente usa é a técnica dos mínimos quadrados. Né? E qual é o princípio da técnica dos mínimos quadrados? Você tem uma função objetiva que é a soma dos quadrados dos resíduos. Quem é o resíduo? É o valor observado menos o valor predito. Né? Você soma isso n vezes. Quem é n? O número de dados que você tem. Então, a soma dos quadrados do resíduo é a minha função objetiva que eu vou minimizar. Como é que eu minimizo isso? Ou seja, eu vou encontrar os valores estimados de beta 0 e beta 1 que faz essa função ser mínima. Se eu estou fazendo essa função ser mínima, o que eu estou fazendo? Eu estou igualando o máximo possível, ou seja, quais os valores dos parâmetros que me faz que o meu resultado predito seja o mais próximo possível do meu resultado experimental, de y. Então, quem é beta 0 chapéu, que é o valor estimado, e quem é beta 1 chapéu, que é o valor estimado, que faz com que meus valores preditos se aproximem do valor experimental. Esse é o princípio da técnica. Então, se é mínimo, tem que derivar.
derivar é igual a zero. Então, vamos derivar isso. Derivar em função de quê? Dos parâmetros. Quais são os parâmetros? Beta 0 e beta 1. Então, tá, vamos derivar isso em relação a beta 0. Ó, vamos pegar a função objetiva aqui e derivar em função a beta 0. O que vai dar? Ó, menos 2, né? Vezes tudo isso aqui. Tá aqui, ó. Vamos derivar em função de beta 1. O que vai dar? Ó, aqui está negativo, então menos 2, vezes tudo isso aqui, e vezes ainda isso aqui, ó, xi. Beleza. Vou igualar a zero. Igualar essas duas equações aqui, da derivada a zero. Vamos lá, contra isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para achar o valor estimado de beta 0 e beta 1. Beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Tá bom. Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos transformar isso aqui nas chamadas equações normais, né? Que exatamente é o resultado da derivada igualado a zero. Esse 2 some, esse menos 2 some, né? Isso aqui vai para o outro lado e fica positivo. E aí vem somatório de beta n vezes. Dá o quê? Já que eu quero achar o beta 0 chapéu, estimado, né? O valor de beta 0 estimado, a beta 0 vezes n. Né? Somatório de beta 1 xi n vezes. Dá o quê? Beta 1 chapéu vezes o somatório de xi, n vezes. Cada xi somado, dos n dados que eu tenho. E aqui, o que sobra? Somatório de y e n vezes. Né? Eu joguei o negativo para o outro lado, deixei esse aqui que já estava positivo do lado de cá. E aí, o que deu? Deu isso aqui. Agora, acompanha comigo aqui. Se eu dividir tudo isso aqui por n, vamos lá. O que seria o somatório de y dividido por n? Pergunta. Somatório de todos os dados dividido pelo número de dados. Dá o quê? Média global. A média de quem? De y. Y barra. Certo? Então, se eu dividir tudo isso aqui por n, y barra, aqui dá o próprio beta 0. Né? E aqui? Somatório de todos os x dividido por n. Dá o quê? X barra. X barra, x médio. Então, o que vai dar aqui? Ó? Beta 0 mais beta 1 x médio é igual a y médio. Tá bom, eu não quero o beta 0. O que seria o beta 0, então? Y médio menos beta 1 x médio. Aqui, ó. Esse é o valor do beta 0, chapéu. Ótimo. Se eu pegar esse valor do beta 0 chapéu, substituir na equação daqui do beta 1, substituir quem é beta 0 aqui por isso aqui, expandir a média e explicitar beta 1, eu vou encontrar isso aqui. Ó. Então, quem que vai ser beta 1? Vai ser o somatório cruzado, né, do desvio da média de x com o desvio da média de y, sobre o somatório dos quadrados do desvio da média de x. Só expandindo isso aqui, só substituindo valores aqui, eu chego nisso aqui. Então, achei os estimadores de mínimos quadrados para o beta 0 e para o beta 1. E quem vai ser o meu valor predito de y? O y chapéu, beta 0 mais beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu vezes x. E quem vai ser y menos y chapéu? O resíduo. Vamos usar uma notação aqui. X barra, Y barra, vocês sabem, já falamos sobre isso. Vamos chamar o somatório do quadrado do desvio da média de x de SXX. O somatório dos quadrados do desvio da média de y de SYY. E o cruzado, somatório do desvio da média de x vezes o desvio da média de y de SXY. Beleza? Clara essa nomenclatura aqui? Nós vamos carregar ela agora para frente. Joia. Então, vamos voltar para o beta 1 aqui. Ó. Nessa nomenclatura aqui, quem seria o beta 1? Ó. Olha para cá. Numerador SXY. Confere. Denominador SXX.
Então, aqui, o beta 1 é o SXY dividido pelo SXX. O beta 0, a gente já viu o que é. Beleza. Vamos. Esse aqui são os estimadores de mínimos quadrados desses parâmetros, ou seja, são os valores dos parâmetros que tornam o resíduo mínimo. Tá bom. Quem é o resíduo? A diferença entre o observado menos o predito. Beleza. Quem é a soma dos quadrados e quem é o predito, eu sei, né? É o beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu vezes x. Quem é a soma dos quadrados dos resíduos? Eu tenho n dados, então eu posso levar isso aqui ao quadrado e somar n vezes. Se eu substituir beta 0 por isso, beta 1 por isso, chapéu, por isso, levar isso ao quadrado e somar n vezes, sabe o que eu vou achar? Eu vou achar isso aqui, ó. Então, a somatória dos quadrados dos resíduos é o SYY menos SXY ao quadrado dividido pelo SXX. E o estimador da variância de Y é o somatório dos quadrados dos resíduos dividido pelo grau de liberdade. Quem é o grau de liberdade? É o número de dados menos o número de parâmetros. Quantos parâmetros eu tenho? Beta 0 e beta 1, 2. Então, número de dados menos 2. Então, quem é a minha relação? O meu valor observado é igual ao meu valor predito mais o resíduo. Aonde beta 0 e beta 1 são os estimadores de mínimos quadrados, que eu calculei daquele jeito. Tá bom. Aí vocês fazem isso na maquininha, ou no Excel, ou no estatístico, vocês vão ter lá um R2, coeficiente de correlação. O que significa esse R2? Vamos abrir um pouquinho isso aí para abrir o entendimento de vocês. Beleza, então eu cheguei nisso aqui, ó. O valor observado é igual ao valor predito, ou seja, o valor explicado pela relação linear, pelo modelo que eu estou usando, mais o resíduo do desvio do valor observado em relação à explicação dada pelo modelo, que no caso, pela relação linear. Beleza. A soma dos quadrados dos resíduos, eu já sei quem é o resíduo, eu já sei quem é o quadrado dele, eu já sei o resultado dessa conta. Beleza. A variabilidade total dos dados é o SYY, né? O somatório dos quadrados do desvio da média de Y, ou seja, a variabilidade total de Y. Está aqui. Da minha resposta, do meu resultado. Beleza. Isso aqui é a variabilidade dos resíduos. Então, aqui a soma dos quadrados total e a soma dos quadrados do resíduo. Então, a soma dos quadrados total, ou seja, a variabilidade do Y, vai ser igual à variabilidade explicada pelo modelo, que no nosso caso é a relação linear, mais a variabilidade do resíduo, é o SQR. Tá bom, então, variabilidade dos dados é igual à variabilidade explicada do modelo mais a variabilidade do resíduo. Beleza, a variabilidade dos dados, a minha resposta, é igual a explicada pelo modelo. Eu vou chamar essa explicada do modelo de SQM. Variabilidade explicada pelo modelo, no nosso caso, o modelo é uma relação linear. E a variabilidade do resíduo nós vamos chamar de SQR. Então, quem vai ser o SQM? Vai ser a variabilidade total menos a variabilidade residual. SYY menos SQR. Mas quem é o SQR? SQR é isso aqui, ó. Então, SYY menos isso aqui, o SYY some, isso aqui vira positivo, quem que sobra? SXY ao quadrado dividido pelo SXX. Quem é SXY ao quadrado dividido pelo SXX? É a variabilidade explicada pelo modelo. Então, de novo, variabilidade total é a variabilidade explicada pelo modelo, mais a variabilidade residual. Variabilidade total, SYY, é a variabilidade explicada pelo modelo, que eu encontrei aqui, quem é, mais a variabilidade do resíduo. Joia. O que significa o R2? Quando a gente calcula lá, faz a continha na calculadora, encontra um R2 de 0,9, um R2 de 0,8, um R2 de 0,7. O que significa isso?
significa a razão entre a variabilidade explicada pelo modelo em relação à variabilidade total. Que é a variabilidade explicada pelo modelo? Isso aqui. Que é a variabilidade total? Isso aqui. E veja bem, essas continhas eu sei fazer. Se eu pedisse para você, tivesse um conjunto de dados, pedisse para você fazer sem usar a técnica de regressão lá na calculadora, fizesse essa conta apenas, eu sei quem é XY, sei quem é SYY, então eu conseguiria calcular o R2. Aqui. Então, quem é o R2? Esse aqui. Beleza. Então, vamos lá. Eu digo para vocês, olha, eu fiz minha regressão linear simples e achei um R2 de 0,9. O que isso significa? Pergunta. Pergunta. O que significa? Achei um R2 de 0,9. A resposta está aqui, ó. Então me responde. O que significa 0,9? 90% é explicado pela relação linear. Exatamente. Quem respondeu? Lorena. Lorena. O que a Lorena falou? 90% da variabilidade da minha resposta, do meu resultado, é explicado pelo modelo que eu estou usando. 90% da variabilidade dos meus dados é explicado pelo modelo. 10% não é. Se não é, quem que vai pagar essa conta? O resíduo. E não é, às vezes, por quê? Às vezes não é porque o modelo é ruim, é porque realmente eu tenho incerteza naquela medida. De Y, de X. Eu não consigo explicar toda a variabilidade, porque eu tenho certeza. Ah, achei 0,5. Então, provavelmente, seu modelo é uma bosta. Desculpa, é uma palavra. Ou você está com erro sistemático, ou você tem variáveis aí que está interferindo, você ignorou. Uma pergunta que me acontece muito. Professor, qual é o R2 bom? Eu não posso responder isso genericamente. Qual é o R2 bom? Tem gente que mexe com reologia. Reologia, você faz em um reômetro bem calibrado, confiável, e você vai ajustar um modelo reológico, um modelo de fluido não newtoniano, um power law, um fluido de Bingham, sei lá, qual é o fluido que você está estudando a reologia dele, você consegue R2 de 0,9999. Se você achar uns R2 de 0,98, não está bom. 0,98 não está bom. Porque você tem uma precisão altíssima na medida e você tem modelos clássicos já consagrados para representar aquele teu fluido. Então você está com algum problema. Ou o seu problema, seu equipamento está mal calibrado, ou você está usando o modelo errado. Algum problema. 0,98 não é bom para um estudo de reologia. Aí tem gente aqui que está na área de engenharia bioquímica, que mexe com ser vivo, que mexe com a bactéria, que é altamente temperamental, né? E achou um R2 de 0,8, vai dizer assim, aleluia! Nossa, que R2 fantástico. Por quê? A incerteza da medida dessa pessoa é alta. Né? Ele fez o experimento várias vezes, está tudo direitinho, não tem erro sistemático, mas tem uma flutuação que é grande, por causa da incerteza da medida. Então o R208 está fantástico. Então não existe um R2 bom genérico, existe um R2 bom para a sua realidade experimental. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Então aqui, ó, só um exemplo numérico, só para você ver alguns resultados. Está aqui, ó. Considerando os dados de um medicamento antialérgico, nós temos SXX. De onde veio esse SXX? Essa continha simples, simplíssima aqui, né? Pode quadrado dividido de X. Você tem todos os dados de X, você tem a média de X. Aqui você faz 2 minutos. É uma coisa para o SYY e uma coisa para o SXY. Tem esses dados. Você fez um ajuste de X contra Y numa relação linear, encontrou isso aqui. Então, esse aqui é o beta 0 chapéu, esse aqui é o beta 1 chapéu, coeficiente linear e coeficiente angular da reta. E você fez essa conta e achou um R2 de 0,83. O que isso significa? Que essa equação aqui representa
83% da variabilidade dos seus dados de Y. Esse modelo explica 83% da variabilidade de Y. Tranquilo? Tá bom, então vamos complicar um pouquinho. Vamos pegar o que a gente aprendeu, que a gente já sabe, não falei nenhuma novidade para vocês. Talvez a forma de eu falar tenha clareado algumas coisas que você usava, mas não sabia direito o que significava. E também definimos algumas variáveis importantes aqui. Uma novidade eu não falei. Aí, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Okay. Sim. Então, vamos pegar isso e aplicar para regressão múltipla. Um parêntese aqui, antes de eu sair falando de regressão múltipla. Nós estamos falando de planejamento. Nós estamos falando de coisas importantes para um experimentalista. Mas uma realidade muito comum, principalmente quando você for para a indústria, se alguém for trabalhar na indústria aí, e veja bem, a técnica que eu estou falando para vocês não é a técnica que apenas para quem está fazendo pós-graduação, quer virar professor, isso é fundamental, né? Mas também para quem quer ser engenheiro da indústria, cara, o que você pode aproveitar essas ferramentas para vocês tratar o é fantástico. Fantástico. Eu já dei esse curso em várias indústrias. Já dei esse curso na CBMM de Araxá, já dei esse curso na Vale, já dei esse curso na Souza Cruz. Claro, focado para o problema deles, né? Porque são técnicas muito importantes para você tratar problemas industriais. Uma realidade muito comum. Você chegou numa unidade, você está com um histórico de dados, né? Então, se você for aquele cara arrogante, você vai falar assim, não, isso aqui está tudo errado, isso aqui foi feito sem técnica, eu aprendi lá planejamento com o meu professor, vou ignorar isso tudo aqui para trás e vou começar a vida nova, ó, pode jogar isso tudo fora, não quero mais saber disso não. Esse é o arrogante, né? Que acha que sabe mais do que todo mundo e que ninguém sabe tanto quanto ele. Mas outra característica do bom engenheiro, do bom cientista é a humildade. Beleza, eu tenho esse monte de dados. Esses dados foram feitos de forma confiável? Sim. Aqui o zelo experimental é algo que a gente não abre mão. Beleza, então tá bom. Tem um monte de dados aqui na mão, históricos da minha indústria. Ou do meu laboratório de pesquisa. Não dentro de uma universidade, o que for. Eu vou simplesmente ignorar isso? Não. Por que eu não vou usar esses dados para tirar conclusões a partir deles? Como fazer isso? Regressão nos ajuda. Por exemplo, você tem lá um histórico de dados, né, de respostas, ou de uma resposta, em função de P variáveis que afetam essa resposta, ou que poderia estar afetando essa resposta. Enfim, você tem planilhas com esses resultados. E você quer quantificar o efeito dessas variáveis, x1, x2, x3, até xp, na sua resposta, até para saber quais delas são significativas. A partir de um histórico que está pronto, você não vai fazer coisa nova, já está aí, o resultado está na sua mão. Eu já tratei dados de mais de 1000, né? Né, Glaucia? A gente já fez trabalho aí, junto com a Glaucia aí, com dados gigantes de indústria. Muita coisa. Tem lá um histórico. O que você vai fazer com isso? Vamos aproveitar esse histórico. E aí, beleza. Então, você tem uma resposta em função de uma equação que você vai investigar o efeito de cada uma das variáveis nessa resposta. Então, uma regressão múltipla está aqui, ó. YI, beta 0, que é o equivalente ao coeficiente linear, e cada parâmetro associado a cada uma das variáveis. E o resíduo. Isso aqui é o valor predito, isso aqui é o valor observado, isso aqui é o resíduo. Beleza. Como é que eu acho os estimadores de mínimos quadrados? Como é que eu acho o beta 0 chapéu, o beta 1 chapéu, o beta 2 chapéu, o beta 3 chapéu, o beta P chapéu? Do mesmo jeitinho que eu fiz antes. O mesmo princípio. Só que agora é muito mais conta e conta mais pesada, né? Porque agora eu tenho muitas mais variáveis. Mas o princípio é o mesmo. Você vai achar a função objetivo, que é a soma dos quadrados dos resíduos. O que é o resíduo? É isso menos isso aqui.
Isso menos o valor predito. E aí eu derivo em relação a quê? Aos parâmetros. Quais parâmetros? O beta 0 é um parâmetro, o beta 1 é um parâmetro, o beta 2 é outro parâmetro, pontinho, pontinho até o beta P. E igual a zero, eu vou achar quem? As equações normais, igual eu achei antes. Antes a continha era fácilzinho, porque era só duas variáveis, né? Desculpa, só dois parâmetros. Uma variável independente. Agora eu tenho P variáveis independentes e tenho P mais um parâmetro, percebe? Ó, P variável independente, variáveis independentes, e P mais um. Por que P mais um? Porque eu tenho beta 0 também. Antes eu tinha uma variável independente e P mais um, dois parâmetros. Porque eu tenho beta 0, agora eu tenho P variáveis independentes e P mais um parâmetro. Beleza, aí eu tenho S e J, igual nós fizemos antes, o F. Aí toda a nomenclatura, só que agora aplicada à nova realidade. E as minhas equações normais, eu tenho não tenho mais duas só, eu tenho várias equações normais, dependendo do número de variáveis que eu tenha. O beta 0 vai ser sempre o mesmo, né? O raciocínio é o mesmo, então vai ser y barra menos beta 1 chapéu vezes x1 barra, menos beta 2 chapéu vezes x2 barra, até menos beta p chapéu vezes x barra. E os beta 1, beta 2, beta 3, até beta p? Beleza, vamos lá ver. Vamos fazer isso de forma matricial. Então, tem aqui todos os parâmetros a ser estimados, os p mais um parâmetros. Eu tenho o resíduo. Vamos colocar em forma matricial. Então, eu vou colocar essa equação aqui desse jeito aqui, ó. O vetor das respostas vai ser igual à matriz das variáveis independentes, que eu vou chamar de x, vezes o vetor dos parâmetros, mais o vetor do resíduo. Tá bom, o vetor das respostas, tudo bem, né? O vetor dos resíduos, tudo bem. O vetor dos parâmetros, eu não posso esquecer do beta 0, tá? E aí vem os outros p parâmetros, então, portanto, então p mais 1. E na matriz, eu também não posso esquecer da primeira coluna da matriz, porque essas colunas aqui, ó, eu tenho, né? Que são dos meus dados. São essas aqui. Qual é o valor de x1 aqui? Qual é o valor de x1 aqui? Qual é o valor de x3 aqui? Qual é o valor de... Eu tenho isso aqui. Que vem no meu histórico de dados. Mas cuidado com a matriz x, tem uma outra coluna. E quando eu multiplicar, olha só, o vetor beta pela matriz x, associado ao beta 0, tem qual variável? Pergunta. Associado ao beta 0 tem qual variável? Nenhuma variável. Associado ao beta 1, tem a variável x1. Associada ao beta 2, tem a variável x2. Mas associada ao beta 0, não tem nenhuma variável. Então, quando eu multiplicar beta com x, quem que deve ser a primeira coluna de sinais aqui de x? Beta. Não, 1. Né? O beta está aqui, Lorena. Ó. O beta 0. Né? Quando eu multiplicar beta 0 sim. pela primeira coluna, tem que ser uma coluna de 1 para dar beta 0. Uhum. Quando eu multiplicar beta 1 vezes a segunda coluna, vai ser beta 1 vezes x1. Né? Então, a primeira coluna da matriz x é uma coluna de 1s. Todos os elementos são 1s. Beleza? Essa é a matriz x. Então, eu tenho aqui o meu modelo já em forma matricial. Y igual a x, matriz x, vezes o vetor beta mais o vetor dos resíduos. E eu sei quem é o vetor dos resíduos. Quem é o vetor dos resíduos? É o valor observado, que é y, menos o valor predito, que é x vezes beta. Né? É isso aqui, né? E o resíduo é isso aqui, e a função objetiva é a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, é epsilon transposto vezes epsilon, que vai dar a soma dos quadrados dos resíduos. Beleza. Iguala isso aqui e derivo em relação a cada um dos parâmetros. Na forma matricial, o resultado dessa continha vai dar isso aqui, ó. X transposto vezes x. Quem é x transposto, gente? É essa aqui, né? Onde a coluna virou linha. Onde a linha virou coluna. A x transposto. Vezes o x, vezes essa matriz aqui.
é igual o beta chapéu. Por que beta chapéu? Porque isso já veio resultado, já veio como resultado disso aqui, a derivada em relação a cada parâmetro igualada a zero. As funções normais, as equações normais já em forma matricial. Essas equações aqui em forma matricial. É o beta chapéu. É igual ao x transposto vezes o vetor y. A matriz x transposta vezes o vetor y. Legal. Beleza, quem que eu quero estimar? Eu quero estimar o beta chapéu, o valor desse vetor, o resultado desse vetor. Quem é beta 0, quem é beta 1 chapéu, quem é beta 2 chapéu, pontinho, pontinho, quem é beta p chapéu. Como é que eu faço essa conta aqui? Ó? Eu jogo isso aqui para cá, portanto, eu calculo a inversa da matriz x' x e vezes o vetor x' y. Então, se essa matriz aqui tem inversa, eu consigo achar o beta chapéu por essa continha simples aqui. Então, achando o beta chapéu, eu tenho y predito, né? E os resíduos é y observado menos y predito. Se y predito é isso aqui, o resíduo é isso aqui. Na aula que vem eu vou falar sobre isso aqui, mas eu vou dar só uma aula Premiere. Essa matriz x' x, ela é muito importante, tá? Essa matriz aqui, ó, a inversa da x' x, ela é muito importante. É chamada matriz de variância e covariância. Ela vai definir várias coisas importantes. Nós vamos associar o que a gente está vendo aqui de regressão com planejamento. Vamos fazer isso na aula que vem. E isso vai nos ajudar a escolher até um bom planejamento. Porque essa matriz é chamada matriz de variância e covariância, e ela tem uma propriedade importante. Ela define se os parâmetros que eu estou estimando são não correlacionados entre si. Ou seja, se o valor que eu estou estimando de beta 1 não está sendo afetado pelo beta 2, pelo resultado de beta 2. Tá? É uma propriedade muito importante de planejamento, chamados planejamentos ortogonais. Ou seja, você faz um planejamento onde você estima um parâmetro que expressa o efeito puro daquela variável que você está investigando. Vamos falar um pouquinho sobre isso na aula que vem. Guarda isso na manga aí. Tá bom, quem vai ser o S2? Ou seja, um estimador da variância. A soma dos quadrados dos resíduos vezes, dividido pelo grau de liberdade. Quem é o grau de liberdade? Número de dados vezes o número de parâmetros. Mas quantos parâmetros eu tenho? P mais 1, né? Beta 1, beta 2, pontinho, pontinho até beta P, que são os P parâmetros associados a cada uma das variáveis, e mais um, que é o beta 0. Então, o grau de liberdade é N menos P menos 1. Beleza? Então, vamos lá. A gente aprendeu o que significa o coeficiente de correlação, né? Joia. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos imaginar que você está com esses dados aqui na mão. Você está com um conjunto de dados lá da tua indústria, do teu laboratório. Históricos. E você quer descobrir quais dessas P variáveis são significativos a partir desses conjuntos de dados. Será que eu consigo ter um insight sobre isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso como? Através de regressão. Desses dados históricos que foram feitos sem planejamento. Tá bom. Como é que a regressão vai me dar essa informação? Vamos fazer um exemplo sobre isso. Então, eu vou chamar de FM, Full Model, modelo completo. O modelo completo é todo mundo. Calculando como se todas as variáveis fossem importantes. E aí eu vou calcular o beta 0, o beta 1, beta 2, até o beta P. Mas eu vou ter um modelo reduzido, vou fazer inferências. Bom, a partir desse resultado que eu encontrei do modelo completo, eu estou desconfiado que quem está afetando não são todas as P variáveis. São apenas K dessas P's, sendo K menor do que P. Então, vamos supor que se P fosse 7. Não são só as 7 variáveis que estão afetando. Não são todas as 7 variáveis que estão afetando. Portanto, se são 7 variáveis, são quantos parâmetros? 8. 7 mais 1, 8, né? O oitavo é o beta 0. Não são as 7 variáveis que estão afetando. São K. Vamos supor que esse K seja 3 ou 2, sei lá. Então, dessas 7, 2 ou 3 estão afetando. Então, K vai ser 2 ou 3, dependendo do caso que eu esteja tratando.
nesse exemplo que eu dei. Tá bom, mas como é que eu descubro se realmente essas K que eu selecionei representa a variabilidade de Y? Ou seja, se essas, de todas as variáveis, só as que eu selecionei que são importantes, e com essas que eu acho que são importantes, eu consigo modelar o problema, ou seja, eu consigo explicar a variabilidade de Y em função só dessas K variáveis que eu selecionei. É isso que nós vamos ver aqui agora. Então, o modelo completo, nós vamos chamar de FM, Full Model. O modelo reduzido, nós vamos chamar de RM, modelo reduzido. Tá bom. O valor predito pelo modelo chapéu, nós vamos continuar chamando de Y chapéu. Isso vem do FM, do modelo completo. Para diferenciar para o modelo reduzido, nós vamos botar um asterisco aqui. Vamos chamar de Y asterisco. Chapéu asterisco. Tá bom. Quem é a soma dos quadrados dos resíduos do modelo completo? Valor observado menos valor predito para o modelo completo. Quem é a soma dos quadrados dos resíduos do modelo reduzido? Valor observado menos valor predito do modelo reduzido. Tá bom. Tá aqui, ó. Vamos pegar um exemplo concreto. Aqui, ó. Eu tenho 6 possíveis variáveis. Eu tenho aqui, isso vem do meu histórico de dados, está aqui minhas respostas, as condições de cada uma dessas variáveis. Beleza, eu tenho o modelo completo e o modelo reduzido. Qual é o P desse problema? Eu tenho 6 variáveis, o P vale 6. Quantos parâmetros eu tenho? P mais 1. 7, porque eu tenho o beta 0. Certo? Tá bom. Eu vou, dessas 6, quem seria o meu modelo reduzido? K. Vou botar genericamente um valor K, depois eu vou escolher quem é esse K. Esse K pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2, beleza. Um valor menor do que 6. Tá bom. Então, como é que eu vou verificar se o modelo reduzido ele está representando exatamente o que o modelo completo representaria em todo mundo, apenas com o número restrito de variáveis? Eu vou comparar a soma dos quadrados do resíduo do modelo reduzido com o do modelo completo, vou calcular a diferença entre eles, vou dividir pela soma dos graus de liberdade dos dois. Acompanha comigo aqui. Qual é o grau de liberdade de um modelo? É o número de dados menos o número de parâmetros. Do modelo reduzido, quantos são os parâmetros? K. Então, qual é o grau de liberdade? N menos K. Do modelo completo, quais são os números de parâmetros? P mais 1. Qual é o grau de liberdade? N menos P menos 1. N menos K menos N menos P menos 1 dá o quê? O N some, P mais 1 menos K. Esse é o grau de liberdade total. Eu vou dividir isso por quem? Pela variância do modelo completo, que é a soma dos quadrados do resíduo do modelo completo, dividido pelo grau de liberdade, N menos P menos 1. Beleza? Eu tenho 30 dados aqui. Vamos fazer essas contas. Tá aqui, ó. Fiz a regressão, calculei daquele jeitinho que eu mostrei para vocês os valores de coeficiente. Quem é esse coeficiente aqui? É o beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 chapéu. Quem é essa constante aqui? É o beta 0. Tá? E aqui está o desvio padrão na estimativa dos parâmetros. E aqui tem uma T de student, que é a relação entre o valor do parâmetro e o seu desvio padrão. E aqui deu R2. Algumas observações aqui importantes. Olha, você observa que aqui tem parâmetros que está flutuando, que o valor dele é menor do que a flutuação dele. Olha só esse parâmetro aqui. Ó. Deu menos 0,073, a flutuação dele é 0,13, ou seja, o desvio padrão dele é o dobro do valor dele. O que é isso? É ruído de erro experimental. Esse parâmetro aqui, que está associado a essa variável aqui, com certeza não está afetando o resultado. E aí a equação vai ter que encontrar algum lugar para pôr a conta que não está fechando, vai para o parâmetro. Mas com certeza esse parâmetro aqui não é significativo. Esse aqui, ó, o desvio padrão dele é 3 vezes maior do que ele, o valor dele é 1/3 do valor do seu desvio padrão, também não vai ser. Esse aqui, ó, o valor dele é 1/4 do seu desvio padrão, também não vai ser significativo. Esse aqui é da mesma ordem de grandeza, o valor do parâmetro é da mesma ordem de grandeza que o desvio padrão. Então, olhando aqui, numa análise mais simplória, eu vejo que esse parâmetro aqui, ó, é quase 4 vezes maior do que o seu desvio padrão, e esse aqui é 2 vezes maior que o seu desvio padrão. Deve ser os parâmetros importantes, deve ser as variáveis importantes x1 e x3. As outras não devem ser. Beleza, é uma análise
inicial. Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer com todo mundo. Aqui a soma dos quadrados do resíduo, considerando como se todo mundo fosse importante. Está aqui, ó, full model. E aí eu tenho o valor observado menos o valor predito ao quadrado, soma dos quadrados dos resíduos, deu 1.149. Beleza. Agora eu vou escolher meu modelo reduzido. Vou escolher 2 tipos de modelo reduzido. Um é esse que é a minha intuição. Pessoal, eu vou me estender um pouquinho aqui do horário previsto da aula, tá? Vocês me perdoam, mas eu quero concluir esse assunto, tá? Então, vou tomar mais um tempinho de vocês aí. Não vou terminar um pouquinho além do horário previsto para a aula, para não ficar cortado esse assunto. Tá legal? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, só para a gente concluir esse capítulo. Professor Marcos. Pois não. É o Délio que está falando. Toda transparência aqui para mim, ela travou no slide 153. Agora... Só pro Délio ou para todo mundo? Estou no 160. Alguém tá com esse problema com o Délio? Tá ou só ele? Se for só você, Délio, o problema é seu. É da sua conexão aí. Alguém mais está com esse problema? O meu está no 160 também. O meu também está no 160. Eu vou entrar na aula de novo, então ver o que dá. Eu te sugiro isso. Deve ser algum problema seu aí. Você está em celular ou tem computador? Não, eu estou no computador, só que eu estou na conexão aqui da faculdade, da universidade. Conexão Wi-Fi ou de cabo? A conexão Wi-Fi. Então, minha sugestão, Délio, é que você entre de novo. Como eu já vou ter que tomar... Estou na página, estou na slide 160. Como eu já estou um pouquinho adiantado e vou tomar um pouco de tempo dos seus colegas, eu não vou te esperar, tá? Aí o que eu te aconselho? Depois que você reentrar, você pega esse pedacinho da aula que vai estar gravada e assiste, tá legal? Beleza, então. Então, vamos lá. Ninguém mais está com esse problema do Délio, não, só ele, né? Se tem mais alguém, se manifeste, por favor. O silêncio significa que é só ele. Ok, vou continuar então. Então, olha só. Eu vou fazer 2 coisas. Eu vou considerar isso que eu tô dizendo para vocês, que as K variáveis vão ser 3, ou seja, que vai ser a variável associada ao parâmetro associado à variável 2, o beta 2, e o parâmetro associado à variável 4, beta 4, só 2 variáveis importantes, e mais o beta 0. É um jeito de tratar com o modelo reduzido. E vou fazer, esse é o mais lógico, né, o mais razoável. Eu vou fazer uma coisa que é não razoável, só para dar um resultado ruim, só para você comparar o que significa uma análise boa e uma análise ruim. O resultado não razoável é chutar o pau da barraca, é olhar para isso aqui e dizer assim, olha, nada disso aqui é importante. Nenhuma dessas variáveis está afetando a minha resposta. E vou usar um modelo reduzido a partir dessa constatação. Tá? E não vai dar coisa boa. Mas só para comparar quando eu não faço uma análise boa e de quando eu faço uma análise boa. Então, vamos chutar o pau da barraca. Está aqui. Ó. Chutar o pau da barraca significa que todas as variáveis não são importantes. Portanto, todos os parâmetros associados a ela são iguais a 0, são desprezíveis. Então, o modelo virou y igual a um beta 0, mais o resíduo. E esse beta 0 vai representar a média, a soma de todos os y dividido pelo número de dados. Então, qual seria a soma dos quadrados do resíduo desse modelo que já te adianto que não vai ser bom, né? Seria o valor observado menos o valor predito. Mas que é o valor predito? A própria média. Quanto que vai dar isso? 4.297. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. 4.297. Quanto que deu o modelo completo? Olha, deu 1.149. Você viu que a variabilidade do modelo reduzido deu muito maior do modelo completo. Ou seja, com certeza ele não está explicando a variabilidade dos dados. Então, ó, soma dos quadrados do modelo reduzido, 4.297. Ó, menos o do modelo completo, 1.149. Dividido pela soma dos graus de liberdade. Vamos lá comigo. Vou fazer 2 contas para você chegar no mesmo resultado aqui que deu 6. Grau de liberdade do modelo reduzido. Número de dados menos número de parâmetros. Quantos parâmetros eu tenho nesse modelo reduzido? Uma pergunta. Vai me respondendo para saber se vocês estão comigo. Quantos parâmetros eu tenho no modelo reduzido? 1. Então, o número de dados, 30, né? 30 dados. 30 dados.
menos o número de parâmetros, 1. 30 menos 1, 29. Modelo completo. Quantos dados eu tenho? 30. Quantos parâmetros eu tenho no modelo completo? 31. Não, parâmetros. Quantos parâmetros eu tenho no modelo completo? Ah, sim. Tenho 6 parâmetros. 7. 7, mais o B. 6 mais 1. B mais 1. 7. 30 menos 7 dá quanto? 23. 23. Aqui tinha dado 29. Menos 23, 6. Esse é um Isso. jeito de fazer. A soma dos graus de liberdade, então, dá 6. Qual é o outro jeito de fazer? O resultado da diferença entre os graus de liberdade é P mais 1 menos K, né? Ou seja, o número de parâmetros do modelo completo menos o número de parâmetros do modelo reduzido. Quantos parâmetros eu tenho no modelo completo? 7. 6 mais 1. Quantos parâmetros eu tenho no modelo reduzido? 1. 7 menos 1, 6. Né? São os dois jeitos de fazer a mesma conta, para chegar na diferença entre os graus de liberdade do modelo completo e do modelo reduzido. 6. Dividido pela variabilidade do modelo completo. Os quadrados do resíduo do modelo completo dividido pelo grau de liberdade do modelo completo. A soma dos quadrados do resíduo do modelo completo, 1149. Grau de liberdade do modelo completo, 30 menos 7, 23. Beleza? Então, achei um F observado de 10,5. E aqui é a hipótese de H0. O que o H0 diz? Nenhuma das variáveis é importante, portanto, todos os parâmetros associados a ela são nulos. Lorena, você que é minha ajudadora nisso aí. Qual o F que eu vou descobrir se eu rejeito ou não H0? F de 6. De 23. F de 6, 23. Tá bom, então eu vou na tabelinha. Acho o F6, 23, tabelado. Dá um errinho aqui, é 2.528. Tá? Então aqui, ó, é 2.528, não 2.508. Tá? Eu olhei aqui errado, eu vou corrigir isso aqui. É 2.528. 6,23. Joia. Quanto que deu observado? 10,5. Onde está o ponto de 5% aqui? Está aqui. 2.528. Está aqui, pertinho do 2. Qual foi o valor observado? 10,5. Dentro ou fora da região de rejeição de H0? Dentro. Muito dentro. Muito dentro. Portanto, rejeita H0. Quem é H0? Que diz que nenhuma das variáveis são importantes, por isso que todos os parâmetros associados a ela são nulos. Isso não é verdade. Ou seja, o que eu fiz, chutar o pau da barraca, ser radical igual eu fiz, não deu legal. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo. Ok. Então vamos fazer o que é razoável. Qual seria o modelo reduzido razoável? Só a variável 1 e 3 são importantes. Portanto, parâmetros associados às variáveis 2, 4, 5 e 6 são nulos. Esse é o meu H0. Eles não são importantes. A flutuação deles está menor do que o desvio padrão. Então, eles não são parâmetros importantes. Então, quem seria o meu modelo reduzido? O beta 0, mais os parâmetros associados às variáveis que eu acho que são importantes, que são beta 1, x1 e x3. Portanto, beta 1 e beta 3. Estimo, vai dar um valor diferente daquele outro, né? Um pouquinho diferente, da mesma ordem de grandeza, mas diferente em relação aos parâmetros. E aqui os respectivos desvios padrões. Beleza, está aqui o modelo. Um modelo reduzido, por isso que apareceu esse estrela aqui. Qual foi a variabilidade do modelo reduzido? 1.254, viu? Que agora está bem mais perto do 1.149 do modelo completo. Beleza. Então, soma dos quadrados do modelo reduzido, 1.254, menos soma dos quadrados do modelo completo, 1.149. Como é que eu achei esse 4 aqui? Me ajuda a entender como é que foi feita essa conta. Alguém aí? Se você entendeu, você vai me ajudar agora. Como é que eu achei esse 4 aqui? Da diferença entre os graus de liberdade. Do modelo reduzido, menos o grau de liberdade do completo. Contrário. O grau de liberdade do modelo completo é quanto?
23. Quantos parâmetros eu tenho? A diferença entre n menos k e n menos p menos 1, não é isso? Isso. Que é a mesma coisa do que p mais 1 menos k. Beleza? Isso. Uhum. Então, vamos para o jeito mais simples. P mais 1 menos K. Quanto que é o P mais 1 do modelo completo? Completo. 7. 6 mais 1. 7. Quem é o K do modelo reduzido? Quantos parâmetros eu tenho no modelo reduzido? 3. 3. 7 menos 3? 4. 4. Que é a mesma coisa do que 30 menos 7 e 30 menos 3. Vai dar 4 do mesmo jeito. Beleza. 1149 é a soma dos quadrados reduzidos do modelo completo dividida pelo grau de liberdade do modelo completo. 30 menos 7, 23. Quanto que deu o valor observado? 0,528. Qual é o F, Lorena? 4, 4, 23. 23. Tá bom. Vamos olhar o F4, 23. Aqui, ó. Esse aqui tá certo, né? Esse aqui não é na hora de ler, não. 4, 23, deu 2,796 tabelado. Quanto deu observado? 0,528. Observado está aqui. O tabelado para 5% está aqui. A região de rejeição está aqui à direita. E o observado está aqui. Dentro ou fora da região de rejeição de H0? Fora. 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 O que significa isso? Se está fora da região de rejeição de H0, eu não posso rejeitar H0. O que significa não posso rejeitar H0? Eu aceito H0. E o que significa aceitar H0? É realmente as variáveis 2, 4, 5 e 6 não são importantes. Quem tá influenciando esse resultado é realmente a variável 1 e a variável 3. Veja que eu fiz isso pegando um histórico de dados que eu tinha. Dentro da minha indústria ou dentro do meu laboratório. Eu estou usando informações históricas que vai me ajudar a caminhar para frente. Usando técnicas de regressão. Beleza, pessoal? Tá claro? Tá claro. Beleza. Então, pessoal, vou até corrigir isso aqui já de uma vez. Ó. Aqui é 2528, né? Ó, eu já atualizei as notas que estão com vocês aí já são essa versão já com algumas pequenas correções, depois vocês dão uma olhada lá. Na aula que vem, nós vamos linkar o que a gente aprendeu de regressão com planejamentos fatoriais. Como linkar essas duas coisas? Escolher bons planejamentos com o conhecimento que eu tenho de regressão. Usar dados de planejamento e fazer regressão e chegar a conclusões a partir disso. Isso é assunto da próxima aula.